casado e quer receber uma instrução sobre o seu casamento, ou se você é solteiro e está pensando em se casar, fique até o final desse vídeo que eu vou te dar 7 instruções aqui que precedem, que antecedem o seu casamento para você poder contrariar essas estatísticas aí em nome de Jesus e construir um casamento sólido na rocha e que agrada e cumpre o propósito de Deus. Vem comigo nessa então que nós vamos estudar aqui agora esses 7 tópicos aqui que precedem, que antecedem o casamento. A primeira coisa que eu quero falar com você está lá em Provérbios, capítulo 24, verso 7. Eu peço a sua paciência que nós vamos ler um pouquinho a Bíblia aqui, então você precisa aprender a Bíblia e para isso você vai ter que ter paciência para eu poder abrir aqui a leitura. Enquanto isso, já dá um like nesse vídeo aí. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 24, verso 27. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a sua lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Essa é a versão a Nova Almeida atualizada 2017. Tem uma outra versão bíblica que diz o seguinte: cuide primeiro da sua situação financeira e somente depois comece a edificar a sua casa. Então, o que tange a casamento, em primeira análise, você precisa tomar muito cuidado com a questão financeira. É por isso que aqui neste provérbio de Salomão ele está dizendo: cuide primeiro da sua situação financeira e depois edifique a sua casa, porque obviamente a Bíblia já sabia o que iria acontecer com casamentos que têm as finanças desajustadas. Para te ajudar a ajustar as finanças, eu gravei um vídeo completo, que é quase uma pregação, uma aula de 1 hora, detalhada, com planilha gratuita e tudo mais para você gerir as suas finanças. Basta você ir na descrição aqui do vídeo quando terminar e assistir esse novo vídeo que já está gravado aí no meu canal do YouTube. Então eu falei aqui do primeiro motivo, né, o tópico 1 aqui, eu falei do primeiro motivo, que é essa questão financeira, que você tem que tomar cuidado. E agora eu vou falar um pouco sobre desajustes sexuais, né, ainda nesse primeiro tópico aqui para você que quer se casar. O que é um desajuste sexual? Muitas vezes você que é solteiro, você vai casar, né? Você vai casar, você está aí às vezes se resguardando para o seu marido ou para a tua esposa, você está em santidade, né? Ou como os católicos dizem, você está em castidade, cada um tem o seu termo para esse resguardo, né? Ou se você, enfim, ainda não é religioso, se Deus quiser você vai começar a ter Jesus como seu amigo aí para você poder andar com um amigo. Eu também não sou religioso, eu tenho um amigo que é Cristo, que me ajuda, né, que é o meu rei, que é o meu Deus, mas eu não vou entrar nisso agora. Mas independente do seu estado atual, às vezes você tem crenças sexuais que pro casamento elas podem ser maléficas, podem trazer prejuízos para o seu casamento. O que são essas crenças? Muita gente hoje, pessoal, é viciado em pornografia ou já foi viciado em pornografia. E, inclusive, se você é viciado em pornografia, eu gravei um vídeo completo sobre isso também vou deixar na descrição desse vídeo aqui para você poder assistir depois, que é uma aula sobre como ser liberto da pornografia. Né? Não sei se você sabe, mas pornografia você não se liberta, você é liberto. Da mesma forma que de um afogamento, você precisa de um salva-vidas. Então eu te contei tudo isso no vídeo sobre pornografia, assiste aí depois. Mas, voltando aqui para esse tópico sexual, muitas pessoas têm vícios sexuais que trouxeram lá da vida de solteiro e querem trazer para o casamento, que são manias, fetiches, pensamentos equivocados, prazeres inapropriados, né? E o que isso acaba? Acaba afetando a vida sexual do casamento. Ainda mais no matrimônio cristão, que é um lar, é construído um lar sagrado. A Bíblia fala, bendito o leito sem mancha, sem mácula, né? Que é o bendito ali o lugar de relacionamento íntimo entre os casais, que não pode ter nenhuma deturpação dessa visão sexual. E mais algumas coisas também que tangem a respeito a hormônios, a parte fisiológica do corpo mesmo. Muitos casais não se atentam a isso. Então, às vezes, não sei se você sabe, se você estudar um pouquinho aí sobre fisiologia hormonal, você vai saber. Mas a mulher, quando ela fica muito tempo sem ter relações sexuais, às vezes o hormônio dela cai bastante e ela acaba perdendo um pouco desse apetite sexual, que é o que a gente chama de libido, né? E aí, o que acontece? Essa mulher ficou anos sem fazer sexo, e aí ela vai, casa, e dentro do casamento ela quer começar então a ter relações sexuais, só que está com o hormônio desregulado. E aí o que vai acontecer? Vai ter baixo libido, não vai conseguir
ter uma relação sexual ali prazerosa e nem um apetite sexual, e aí vai acabar frustrando o marido, que vai cair por sua vez, às vezes, né, não estou falando via de regra, que cai na pornografia, enfim, às vezes isso vira traição. Você vê que vira uma bola de neve simplesmente pela falta de diálogo sobre a questão sexual. Então também tem alguns outros casos de mulheres que eu vou citar aqui, não é coisa que eu estou inventando não, coisa que eu já acompanhei, né, nesse meu período de mais de 8 anos de liderança acompanhando casais na igreja. Então veja só, tem mulheres às vezes que ela tem um encurtamento vaginal, né? Eu não sou sabido desse tipo de coisa porque eu não sou médico, mas depois você pesquisa aí. E esse encurtamento ali do espaço vaginal às vezes impede que a penetração seja prazerosa. Então isso é uma coisa que você que vai casar com essa mulher, e você que é mulher, você precisa saber, para você procurar a ajuda de um médico, um sexólogo, como que chama a médica da mulher lá, agora eu não vou lembrar o nome. Cri, vai pôr na edição aí. Meu Deus, é um nome tão comum. Esqueci, você vai saber o nome, né? Eu não vou saber. Então assim, a mulher tem que ir, ginecologista, né? Isso, exato. Então a mulher tem que ir nesses médicos para ela ver se a vagina tem o espaço correto, se não teve ali o encurtamento ali do espaço, se às vezes precisa de fazer um tratamento para dar uma espaçada para poder depois ter uma relação sexual sem machucar o canal da vagina e doer, né? E aí vai perder o prazer de fazer sexo. A mulher tem que ver questão hormonal. E o mesmo para o homem. O homem precisa ir no médico, fazer os exames, né? Poder ver como que está a taxa de testosterona, poder ver se não tem nenhuma doença, poder ver tudo certinho, pessoal. Isso é uma coisa do beabá ali do dia a dia do casamento. Então, às vezes você casa com esses dois problemas financeiros e problemas na área sexual, e aí o seu casamento vai de mal a pior e você não sabe o porquê. Então procure informação sobre isso, perfeito? Vamos para o segundo tópico aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, né? O segundo tópico é que muitos casais, eles querem buscar no outro aquilo que falta neles. É o famoso 0,5 querendo buscar o 1,5 do outro, né? Ou um no outro. Não vai conseguir. Você tem que ser completo, ser inteiro, para você poder achar um outro também, o seu parceiro, a sua parceira inteiro, e poderem juntos construir o casamento de vocês. Então veja só o que diz lá em João capítulo 14, verso 6, falando um pouco sobre essa questão de você querer buscar no outro, né, aquilo que você não tem. Então veja só, a Bíblia diz o seguinte, João 14, 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então olha só como que isso aqui é interessante. Muitas pessoas às vezes sofrem com falta de identidade ou com distúrbios, né, de identidade. O que é a identidade? A identidade é o seu ser, é o seu conjunto de princípios, valores, crenças, é tudo que forma o seu eu, o seu caráter, essa é a sua identidade natural. Só que essa identidade, ao contrário do que muitos pensam, ela pode ser sim, digamos que, não vou dizer melhorada, vou dizer assim, pode ser estimulada, mas ela não pode ser conquistada. Tem gente que tem o pensamento que acha que você pode conquistar a sua identidade e você não pode. E eu vou te explicar o porquê que está aqui nesse versículo. Você não pode conquistar e nem comprar a sua identidade, porque a sua identidade é Cristo. Então muitas vezes você vai querer achar a sua identidade na sua esposa, você vai querer achar a sua identidade no esporte, você vai querer comprar a sua identidade no sexo, na pornografia, no álcool, nas drogas, na farra, né? Como inclusive este que vos fala já fez no passado, antes de aceitar Jesus, né? Você vai querer comprar a sua identidade e vai buscar no lugar errado, porque o único lugar que você consegue encontrar a sua identidade é em Cristo. Quando você encontra Cristo, você se encontra, você se acha. Se você está perdido, encontre Cristo e você vai se achar. Então, não busque aquilo que falta em você, aquela deficiência emocional, aquela tristeza, aquela preocupação, aquela angústia, que às vezes tem uma falta em você e você precisa desse suprimento. Não busque na sua esposa, não busque no seu marido, não busque no seu cônjuge, que você vai frustrar o seu casamento. Porque somente Cristo tem um lugar para você de suprimento completo, de alegria completa. E é essa alegria que Cristo gera em você que você vai transbordar no seu casamento e construir a harmonia do seu lar. Terceiro ponto aqui que é importante você saber também, né? Provérbios capítulo 11, verso 14, esse eu sei de cor, não vou ler, né? Só porque eu falei, eu esqueci o versículo, ó, pra você ver aqui, o que é o negócio, né? Ai, meu Deus do céu, vamos ler aqui, Provérbios 11, 14, essa foi engraçado, falei que sabia,
Aí na hora deu branco. Provérbios capítulo 11, verso 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Não havendo direção sábia, o povo fracassa, mas na multidão de conselhos há segurança. Então olha só, na multidão de conselheiros há sabedoria, em outra versão. Então o que é isso aqui? Um terceiro aspecto é que desde solteiro e solteira, você precisa começar a andar na companhia dos sábios. E eu não estou falando aqui andar só na companhia dos sábios, senão você vai virar um doido, aí vai perder todas as amizades que você tem, vai parar de jogar bola, vai parar de ir nos lugares, não vira uma neura isso aí, que isso aí é coisa de coach que está enchendo o saco dos outros na internet. Não é isso que eu estou falando. Você precisa buscar a companhia dos sábios. Não significa que todo mundo que você conhece vai ser sábio. Porque o que é o sábio? O sábio é uma pessoa que está disposta, que tem aptidão, que tem preparo para te dar bons conselhos. Porque na multidão de conselhos há segurança. Na multidão de conselhos há sabedoria. Na multidão de conselhos o povo fica seguro. Então como que você vai ficar pedindo conselho para amiguinho e para amiguinha sobre o seu casamento? Não faz o menor sentido. Tem gente que pede conselho de casamento para nem que nem é casado. Não faz sentido nenhum, meu amigo e minha amiga. Então, você precisa andar na companhia dos sábios e não ficar pedindo conselho para pessoas que não têm a menor capacidade de te dar uma instrução. Então, ande na companhia dos sábios, siga a risca isso daqui, busque casais mais maduros, que já têm anos de casados, que são referenciais, que podem te aconselhar. E preste muita atenção nas áreas que você vai pedir conselho para esses casais também. Que às vezes o casal ele tem a aptidão, ele tem a maturidade, ele tem o preparo para te aconselhar na área emocional, na área do dia a dia, do diálogo. Só que na área financeira a pessoa às vezes não conseguiu ainda avançar, a pessoa também precisa de ajuda. Aí você vai pedir conselho para essa pessoa que não tem essa aptidão, aí cai naquilo que Jesus disse, né? Que o guia cego guiando o outro cego, ambos cairão no buraco. Meu Deus do céu, isso é terrível. Então, peça conselhos para pessoas que têm validação, que podem te ensinar, te instruir da parte de Deus, porque já chegaram lá. Perfeito? Então, vamos lá. Tem um outro versículo também aqui, que 1 Coríntios 15, 33, esse eu sei de fato de cor, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, muito cuidado ao ficar envolvido apenas com más conversações, né? Eu recomendo que você se afaste de más conversações. O que são as más conversações? Papinho de roda de escarnecedores, que é aquela roda de ímpio que fica fazendo piada com negócio de pornografia, mandando vídeo de sexualidade em grupo, mulher que fica falando mal do marido, mulher que fica elogiando o homem na frente das amigas, né? Gente que fica fazendo fofoca, pessoas que têm a língua gigantesca, língua afiada como espada para destruir as pessoas, que nem diz a Bíblia. Tome cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes você é uma pessoa que está no caminho, você está tentando ser uma pessoa mais consagrada, mais separada para o Senhor, você está tentando edificar o seu casamento, você está tentando prosperar, só que às vezes a má conversação que você tem costume de entrar, ela está te puxando para trás. Então você tem que cortar isso, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos lá. Tópico 4 aqui, antes de você... meu Deus, esqueci de pegar água, Jesus, tem misericórdia, agora deu sede. Tópico 4, antes de você se casar e também se você já é casado. E pelo amor de Deus, dá um like nesse vídeo aí para me ajudar, que o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. Vamos lá, quarto tópico aqui. Se esforce para ser uma pessoa com resiliência. A resiliência é uma das palavras que eu mais gosto, porque ela traz uma conotação para mim de... A minha vida inteira eu tive que ser uma pessoa resiliente. O que é a resiliência no significado no dicionário? É a capacidade de você se adaptar a situações difíceis ou a qualquer circunstância. Você vai se adaptar às circunstâncias. Um bom exemplo disso é um camaleão. Eu gosto muito do camaleão, até tem um quadro ali com um camaleãozinho, porque o camaleão ele se adapta a qualquer situação. Então, se o negócio exige uma camuflagem tal, ele fica daquela cor. Pode pesquisar para você ver que bonitinho que é. Então, o camaleão para mim é um símbolo de resiliência. E obviamente eu não vou ficar só no camaleão, vamos entrar na Bíblia aqui, ó. A Bíblia diz, lá em Provérbios, veja aí comigo aí, pega a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Né? Em outra versão diz, aquele que não consegue controlar
as suas emoções, ele é como uma cidade com os muros derrubados. Tá bom, Gabriel, o que isso tem a ver com resiliência? Cara, veja só, você vai casar, você quer casar, às vezes você é uma pessoa que é uma espécie de figueira brava, que nem diz a Bíblia. Você é o boizão bravo, você é nervosão e não tem autocontrole. Eu falo por mim, tá? Eu era muito assim no começo do casamento. Tudo fala as coisas sem pensar, tudo já começa briga, gritaria, não sei o quê, né? E aí o que vai acontecer com você? Vai criar muito problema no casamento, principalmente em coisas relacionadas à comunicação. Então o que você vai precisar exercitar para você sair disso? Você vai precisar aprender a resiliência. Por quê? Porque muitos problemas que você vai ter no seu casamento não vai sair do dia para a noite. Tem coisas que às vezes vai demorar 2, 3 anos para resolver. Tem frutos que eu estou colhendo no meu casamento agora quase no 5º ano de casado. Por quê? Porque eu tive a resiliência de lá atrás do 1º ano passar por isso e não desistir. Tem gente que na primeira tribulação já abandona o casamento e desiste. Por quê? Porque é uma pessoa sem resiliência, uma pessoa com baixo potencial, com baixa margem para aguentar pressão. Essa pessoa normalmente não consegue passar pelo outro lado da margem. São as pessoas que ficam pelo deserto. E aí eu faço uma provocação para você. Né? Você como uma pessoa digna de Cristo, né? Uma pessoa que busca ser digno de Cristo, digno daquilo que Cristo ele nos deu lá na cruz. Você é uma pessoa que quer ficar pelo deserto e morrer no deserto como os fracassados, os fracotes, digamos assim, entre aspas, né? Ou você é uma pessoa que quer atravessar e entrar na terra prometida, na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, né? Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você vai precisar desenvolver a resiliência. Senão você vai ser aqui como esse tolo que não consegue ter domínio próprio, dominar as próprias emoções, e ele acaba sendo uma cidade com os muros derrubados. E cidade com muro derrubado tem uma simbologia que qualquer inimigo pode entrar a hora que quiser e fazer o que quiser. Em outras palavras, o diabo vai sambar na sua cabeça se você não conseguir ser resiliente e dominar isso daqui. A Bíblia também diz que em Provérbios capítulo 12, verso 16, que o sábio ele consegue se acalmar, mas o tolo sempre explode de raiva, né? E a Bíblia também diz em Provérbios capítulo 27 que mais valem as palavras sinceras daqueles que te amam do que os beijos falsos daqueles que parecem ser seus amigos e não são. Então, o que isso tem a ver com resiliência aqui, pessoal? Muitas vezes você no seu casamento, você vai precisar sentar com a tua esposa e vocês vão ter que ter uma conversa sincera. De falar assim, ó, isso aqui tá errado mesmo, isso aqui não tá bacana, isso aqui tem que melhorar, isso aqui precisa ajustar. Né? O que é isso? Palavras sinceras, e mais valem palavras sinceras, porque às vezes você quer andar só com um bajulador, que dá o beijo falso no seu rosto, mas no coração é uma grande falsidade. Então, você precisa valorizar essas palavras sinceras, palavras de pessoas que vão chegar para você, inclusive do seu cônjuge, e falar, ó, meu amigo, você está errando isso aqui, você tem que melhorar nisso. Né? Não no sentido condenatório não, tá? Porque tem gente que transforma isso também numa caça às bruxas. Aí vira o filme lá do Blade, Caçador de Vampiros, sai fazendo uma loucura na internet aí, descendo a linha em todo mundo, não apoia essa linha legalista. Mas existem as palavras sinceras. Ó, vamos resolver isso, vamos ajustar isso. E isso é muito importante para o seu casamento, você desenvolver a resiliência para vocês poderem ter uma boa comunicação. Fechou? Quinto e penúltimo ponto aqui sobre pré-casamento, né? Desenvolva o hábito de estudar. Ah, Gabriel, começou a conversa. Não, desenvolva o hábito de estudar. Romanos capítulo 12, verso 2. Transformai-vos, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais entender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tem muito casal que ele faz faculdade, ele estuda lá medicina, advocacia, contabilidade, não sei qual curso que você fez, ou ele é um estudioso no trabalho, ele estuda livros, vai comprar um carro, estuda tudo, preço de tabela FIPE, quanto que custa para manutenção, IPVA, seguro, faz pesquisa e estuda tudo. Né? Mas para ter casamento, para ir casar, né? Para construir um casamento, o que a pessoa fala? Não, eu já sei de tudo. E é aí que mora o problema, porque a Bíblia diz que há mais esperança para o tolo do que para aquele que se diz sábio. Então, quando você se coloca numa posição que você não vai mais aprender, automaticamente você se coloca numa posição
de tolo, né? Quando você acha que você é sabido, que você já sabe demais, você se coloca numa posição de tolo. Então, busque desenvolver este hábito de estudar. Estude constantemente sobre casamento. Tem um livro muito bom que eu recomendo para você que chama Amor e Respeito. Depois você pesquisa aí, que é um livro sobre casamento. Tem vários cursos de casais. Tem várias referências na internet como Pastor Cláudio Duarte, Josué Gonçalves e outros pastores que ensinam muito sobre casamento. Procure bons cursos, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é o Curso de Casais Radicais, do pastor Aloísio Silva, que eu acho muito legal. Então, procure esses materiais para você poder estudar sobre o seu casamento. Sexto e penúltimo, né? Penúltimo ponto aqui. Se esforce para ser um sábio construtor. 1 Coríntios, capítulo 3, vamos ler juntos isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então veja só, para você ser um sábio construtor no seu casamento, a primeira coisa que você precisa entender é que o casamento ele será o seu maior empreendimento de vida. Qualquer empresa que você abrir, ela pode ter prazo de validade. Uma empresa, talvez você não fique com ela por 60, 70 anos. Já o casamento você vai ter que ficar. Porque o casamento você fez uma aliança. Empresa, sociedade, trabalho, áreas de atuação, casa que você mora, tudo isso são compromissos. Qual que é a diferença de compromisso para aliança? Compromisso você pode ir lá rasgar um contrato, fazer um outro e cancelar. Mas uma aliança, diante de Deus, a aliança é eterna. Foi por isso, até te dando uma curiosidade bíblica aqui, que lá na aliança abraâmica, depois você pesquisa sobre isso, quando Deus foi fazer uma aliança com Abraão, a Bíblia diz que Abraão adormeceu e a aliança foi feita ali entre tocha de fogo e fogareiro, fazendo a aliança que simboliza Deus Pai e Deus Filho fazendo essa aliança. Por que que aconteceu isso? Porque a aliança de Deus, em primeira análise, primariamente, ela não é diretamente comigo e com você. A aliança de Deus é com Cristo. É por isso que nós somos achados nele, não tendo justiça própria, né, que procede da lei, mas justificados mediante a graça. Por quê? Porque nós somos enxertados em Cristo e por isso podemos ter uma aliança com Deus. Então assim, a sua aliança, se fosse com Deus, se Abraão tivesse feito uma aliança com Deus, ele não ficaria vivo até a hora do almoço, porque aquele que quebra a aliança deve morrer, segundo a ótica de Deus. Então, não tem como o homem diretamente fazer uma aliança com Deus. Por isso que Cristo é o nosso intermediador. Agora, falando de casamento aqui, a sua aliança perante Deus, ela não pode ser desfeita. Ah, Gabriel, e se eu for divorciar? Eu não vou entrar nisso aqui agora, não posso te dar uma opinião, acredito que você vai ter que orar e buscar de Deus o que o Espírito Santo vai falar com você, caso você seja divorciado e queira casar de novo, ou você esteja no segundo, terceiro casamento, eu não sou a melhor pessoa para falar aqui, porque existem duas linhas na Bíblia até onde eu sei, que é a linha que Paulo diz que aquele que se divorciou é bom que não se case novamente, só que tem a linha também de Moisés, né, acredito eu, que Deus permitiu o divórcio por causa do adultério. Então tem essas duas linhas, né, doutrinárias, mas eu não gosto da linha do faça ou não faça. Eu gosto da lei do Espírito e da vida. Então, se você está em dúvida, não é quem é Gabriel Bernardo para te ajudar, meu filho. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você, vai orar e vai buscar a presença de Deus que ele vai te falar em caso de divórcio. Mas em linhas gerais, se você está no seu primeiro casamento, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então você tem uma aliança com a sua esposa e com o seu marido. Essa aliança não pode ser quebrada diante de Deus. Então você vai ter que edificar esse empreendimento. Eu cheguei nesse ponto para te falar. Porque pensa comigo, se você fosse obrigado a abrir uma empresa que nunca mais vai poder fechar, é proibido fechar, não pode mais. Você vai fazer o quê? Você vai explodir o caixa dessa empresa, gastar todo o dinheiro? Você vai maltratar os seus funcionários? Você vai deixar de trabalhar? Você vai chegar no trabalho a hora que você quiser? Não, você vai se esforçar, você vai se empenhar, você vai buscar dar o seu melhor por essa empresa, dado que você não pode sair, não pode fechar. Né? Então assim, o casamento é a mesma coisa. Você vai ter que dar o seu melhor,
você vai ter que buscar aprender e você vai ter que se esforçar para, que nem o versículo disse aqui, para você ser um construtor sábio. Para você não edificar o seu casamento com madeira, palha e feno. Que nem o outro construtor da Bíblia lá, que quando vem a primeira tempestade, dá no meio da casa, já arrebentou a casa, derrubou tudo. Não pode, né? Então o seu casamento, depois você assiste lá o filme dos 3 porquinhos, você vai ver lá que existe um porquinho que construiu uma casa forte e ela não caiu, né? Baseado nesse princípio bíblico aqui. O porquinho era o melhor construtor do que muitos irmãos que são casados, né? Que o porquinho construiu uma casa que veio tempestade, deu no meio dela e ela não caiu. Então nós precisamos seguir esse exemplo aqui de edificarmos o nosso casamento com ouro, prata e pedras preciosas, que são materiais eternos, materiais que não se corrompem, materiais que não quebram e não se abalam com o tempo. Amém? Então esse é um princípio muito importante também. E para você fazer isso, antes da gente entrar no último ponto aqui, para você poder construir o seu casamento como um sábio construtor, você vai precisar ter algumas coisas na sua cabeça. Criatura, se você é um homem e você vai casar, você não pode ter amizade com mulher, cara. Meu Deus do céu, nem sei como que uma pessoa pode imaginar que ela pode fazer isso. Cara, se você é mulher, deixa eu falar um negócio pra você. Você vai casar, não tem amizade com homem. Cara, isso é ridículo, isso é loucura. Hoje estão modernizando isso aí, isso é loucura. A sua melhor amiga pra você homem é a sua esposa. E o seu melhor amigo pra você mulher é o seu marido. Sai dessa mentalidade de Fresno, de, como que chama aquele cara cabeludo lá, o Fiuk. Sai dessa mentalidade de RBD da novela lá. Você vai casar, é uma parada séria, é um negócio sério. Sai desse negocinho de ficar brincadeirazinha de colegial, né? Isso não é bênção para o seu casamento e desonra o seu cônjuge. Então, se você quer ser um sábio construtor, abandone amizades do sexo oposto. Não estou falando no sentido de você não conversar mais com ninguém, não. Junto com o seu cônjuge, você vai sentar com muitas pessoas para você conversar, você vai ter amizades, mas tô falando, você entendeu daquela amizade que eu tô falando, né? Que é aquela amizadezinha colorida, sem vergonha que você tinha lá atrás, que ficava naquele negocinho de ficar mandando mensagenzinha até tarde da noite, mandando coraçãozinho, curtindo foto, mandando fotozinha sensual. Isso aí é uma praga para casamento. Não tenha esse tipo de amizade. E se você vai casar e você vê que a outra pessoa tem esse tipo de amizade, eu não casaria. Eu, Gabriel, não casaria com mulher assim. Não é de confiança, né? Se você não está disposto a sacrificar coisas pelo seu casamento, pelo seu cônjuge, você não é digno de ter um cônjuge. Beleza? Falei aqui a palavra na lata, né? Então cuidado com rede social, ficar seguindo e curtindo foto de mulher, ficar olhando pra bunda de mulher, mulher casada ficar curtindo foto de homem sem camiseta, de gogoboy, né? Ficar andando em ambientes inapropriados, levar a sua mulher em motel, né? Que outras pessoas fizeram sexo naquela cama atraindo demônio, levar a sua mulher em barzinho pra ficar bebendo, né? Você levar a sua mulher em shows seculares, cara, cuidado com esse tipo de coisa. Ah, eu não concordo, não sei o que, o problema é seu. O problema é seu, fecha o vídeo aí e nem dá um dislike então, se você não concorda. Eu tô falando da minha experiência e tô falando que isso aqui pra mim, no casamento cristão, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Negócio de ficar com embriaguez na frente do seu cônjuge, negócio de ficar falando abobrinha, palavra torpe, né? Negócio de ficar assistindo pornografia. Eu fiz um vídeo aí sobre isso, porque no passado eu já fui viciado em pornografia e graças ao Senhor Jesus ele me libertou. Eu fiz um livro sobre, fiz um vídeo sobre isso, depois você assiste aí. Então assim, cuidado. Tô falando aqui, ó, cuidado. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Esse aqui é um dos principais conselhos que eu vou dar para você que quer se casar. E por fim, chegamos aqui a quase 30 minutos de vídeo. Meu Deus, se você tá até aqui, você não aguenta mais nem ouvir a nem ouvir a minha voz, né? Mas vamos lá para o nosso último ponto, então. Para o 7º ponto para você que quer casar, né? Busque em Deus se tornar um perito, um PhD em perdão. Gabriel, qual faculdade que você recomenda para eu fazer quando eu for me casar? Eu recomendo que você faça a faculdade, o PhD, o mestrado, o doutorado em Harvard, em Stanford, em Yale, onde você quiser, em perdão. Em perdão. Você precisa ser um mestre perdoador, né? Porque se você não for um PhD em perdão, vai dar problema no seu casamento. Né? A Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7, que é um perdão completo, um perdão todos os dias, infinitamente. Perdão não é emoção. Tem muita gente que acha, eu não estou sentindo.
vai pedir perdão mesmo sem sentir. O perdão é um ato. O perdão é um hábito. Quando você começa na academia, começa a doer o seu corpo, certo? Mas depois de alguns anos se torna prazeroso, se torna um hábito. Quem não tem prazer em academia, vamos dar um outro exemplo. Quando você começa a se exercitar, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, no começo pode ser ruim. Mas com o passar do tempo, se você fizer do jeito certo, isso se torna um hábito. Por quê? Porque você exercitou, você desenvolveu. O mesmo vale para hábitos de leitura, o mesmo vale para hábitos diversos. Então você precisa desenvolver o hábito, você precisa instalar isso na sua cabeça, no seu coração, que você precisa ser um perito em perdão. Então perdão não é emoção. Você não tem que pedir perdão e nem perdoar porque você sentiu. Você tem que pedir e perdoar primeiro porque Deus mandou e segundo porque aquele que não perdoa, aquele que guarda mágoa e ressentimento, ele é como uma pessoa que coloca veneno no copo do outro, mas ele vai lá e bebe. A pessoa que guarda mágoa, ressentimento e tem falta de perdão no coração, principalmente no casamento, é uma pessoa que leva um defunto nas costas, na mochila, dentro da mochila. Tá fedendo, o cheiro fétido, tá atrapalhando o dia a dia, a pessoa não larga da mochila. Então, isso é a falta de perdão. Então você precisa ser um mestre perdoador, você precisa se esforçar, se exercitar para você se transformar num mestre perdoador. Um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia é a prova do amor de Deus para nós. A prova do amor de Deus para você não é as bênçãos que Deus te dá, embora Deus queira te abençoar, porque Deus é um Deus generoso. A prova do amor de Deus para você não é que você vai ser salvo, embora você vai ser salvo se você creu em Cristo, Ele te deu a dádiva da salvação. A prova do amor de Deus para você não é que as coisas vão sair do seu jeito, embora Deus tenha muito prazer naquilo que Ele consegue de liberar de propósito para a sua vida, em deixar que as coisas sejam do jeito que você pediu. Deus tem prazer nisso como um bom pai, não todas as vezes, mas algumas vezes Ele deixa assim. Então Deus é um Deus prazeroso, mas tudo isso... Deus é um Deus que tem prazer em te abençoar, mas tudo isso, nada disso prova o amor de Deus para com você. Nada disso é a prova. A prova está lá em Romanos, capítulo 5, verso 8. Leia lá na sua Bíblia. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Essa é a prova bíblica do amor de Deus por você. Você era pecador miserável e Deus entregou Cristo para morrer no seu lugar, lá na cruz do Calvário. Por que eu estou falando isso? Porque o amor, a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, que o amor, ele perdoa uma multidão de pecados. Vamos ler esse versículo juntos aqui, já que nós estamos finalizando. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Isso aqui já faz uma alusão, acredito que seja essa palavra, a Romanos 5,8 que acabamos de ler, que é a prova do amor de Deus. Então, o Senhor nos ama e é por isso que Ele cobre a nossa multidão de pecados. E assim também você deve exercer isso no seu casamento. Tanto o amor, você deve exercer o amor, buscar amar a sua esposa. A Bíblia fala, homens amem a sua esposa, e esposa respeite o marido. Por isso que eu pedi para você ler o livro lá, Amor e Respeito, para você entender o que é isso. Então assim, o amor é uma decisão, o perdão é uma decisão. Você vai precisar todos os dias acordar sabendo que você muitas vezes não vai querer fazer, mas você vai ter que tomar essa decisão em prol do seu casamento. Bom, encerro por aqui, está acabando a minha voz já estamos chegando em 35 minutos. Só vou fazer uma oração por você que ficou até o final aqui comigo. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado pelo vídeo de hoje. Nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, ó Senhor. O Senhor é o Senhor e Bispo das nossas almas, o nosso Abba Pai, nosso papaizinho querido. Nos dê, Jesus, conceda para cada pessoa que está aqui comigo nesse vídeo, espírito de sabedoria e revelação. Que essas palavras fiquem grudadas no nosso coração, assim como o Senhor disse que inscreveria as suas leis no nosso coração. Que no nome de Jesus a sua palavra seja viva e eficaz, mais penetrante do que faca afiada de 2 gumes, para separar tudo aquilo que não é do Senhor, entre alma, espírito e juntas e corpo. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a termos um casamento abençoado. Libera do vinho novo sobre nós, que cada um que está ouvindo este vídeo, que está vendo este vídeo, que tenha o vinho novo liberado no casamento deles,
para a honra e glória do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, dá um like, se inscreve no canal se você gostou. Um abraço.